Boa tarde, meus irmãos. Que a bondade do Pai esteja sendo sobre nós nesse dia. Que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, estenda a sua mão bondosa sobre cada um de nós. Meus irmãos, eu quero convidá-los ao estudo da palavra de Deus. Mas antes eu quero convidá-los a orar e, de uma maneira especial, chegou a mim uma informação que me deixou tão triste. Uma criança pela qual nós orávamos, a Maria Eduarda, a pequena Eduarda que tinha leucemia. Ela passou por vários momentos, teve suas melhoras, mas chegou para mim agora que ela não está bem no hospital e que os médicos não deram uma palavra de ânimo, deram a entender que não havia muito que podia ser feito. Meus irmãos, eu quero pedir para que orem pela Eduarda. Nosso desejo é que o Senhor, sendo o médico dos médicos, sendo todo-poderoso, ministre cura e preserve a saúde dessa criança. Mas se for o caso de partir, como humanamente parece que está sendo o caminho, que Deus venha em graça e consolo sobre o coração da família. Aí eu peço aos irmãos, para que a boa mão de Deus, o Todo-Poderoso, dirija toda a situação, abençoando, tanto para a vida, quanto para a partida, se for o caso. Vamos falar com Deus. Pai bendito, estamos em Tua presença, o Senhor que é único, o Senhor que é o maravilhoso, que é digno de toda adoração. Senhor, nós nos prostramos reverentemente diante da Tua face, e nós queremos te dizer que nós te amamos. Ó Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso guia. Ó Pai, tudo o que temos, tudo o que somos, vem de Tuas mãos e nós te louvamos pelo privilégio de pertencer a Ti. Senhor, clamamos pelo nosso povo que passa por luta. E aqui pedimos para que seja com a nossa irmã Ni, que está internada, com a irmã Zilá, que está na UTI. Pedimos para que seja com a irmã Darcy, com o nosso irmão Clay. Senhor, clamamos pela irmã Maria Luísa, o irmão Raimundo, a sua neta Alessandra Serafine. Ó Deus amado, cuida. Lembramos da família da irmã Maria Isabel ali em São Paulo, que está passando por esse momento de dor diante da partida de sua cunhada. E Deus, colocamos no teu altar a vida da Eduarda. Ó Deus amado, toma essa criança nas tuas mãos, ó Deus. Ministra o teu bálsamo, o teu consolo. Clamamos pela tua palavra que será lida e estudada agora. Vem falar com os nossos corações. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 133. Eu queria falar sobre as delícias da comunhão. As delícias da comunhão. Salmo 133, ele é conhecido. O primeiro verso diz assim: ó, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, este salmo quer falar de união, quer falar de comunhão, quer falar do povo de Deus unido. Eu queria ministrar sobre esse texto neste momento. Meus irmãos, o que essa passagem está nos dizendo? O povo de Israel estava na sua terra prometida. E essa terra tinha uma certa extensão geográfica. As 12 tribos estavam divididas. Algumas tribos ao norte, algumas tribos ao leste, ao oeste e aquelas outras ao sul. Então, elas divididas geograficamente, pela extensão geográfica, elas acabavam não tendo muita afinidade umas com as outras. Então, tinha as suas peculiaridades. Vamos nos lembrar? Os regionalismos. Teve até uma situação onde, para saber de onde a pessoa vinha, pedia para ela falar chibolete. E a depender da região, ela ia falar cibolete ou ia falar chibolete. Quer dizer, a geografia distancia, aí a geografia também gera costumes diferentes, até na maneira de falar. Mas o que acontecia então? Deus havia determinado que o povo deveria se reunir pelo menos 3 vezes por ano no templo. Então, pelo menos 3 vezes por ano, as pessoas deveriam vir de onde estivessem, para chegar ali no templo e todas elas adorarem o Senhor. A adoração era ao mesmo tempo algo individual, mas também coletivo. E com essa adoração, mostrava a unidade nacional,
a unidade ética, a unidade espiritual do povo de Israel. É disso que esse salmo está falando. É o cântico dos degraus, desde o Salmo 121 até o 135. É o cântico das romagens. O povo vinha e na sua peregrinação a Israel, para essas festas religiosas, para essas romarias, essas romagens, eles vinham cantando esses salmos. E aí, meus irmãos, os mais piedosos, quando chegavam no templo, a cada degrau recitava um desses salmos. Daí ser chamado cântico de romagens ou cântico dos degraus. Então, nessas festas, eles percebiam que entre tantas as bênçãos, havia a bênção da comunhão. O salmista vai dizer, que delícia, que gostoso, que agradável é chegar aqui no templo e olhar pessoas que eu nunca tinha visto antes, ou olhar pessoas que nós víamos raramente, e nós sabemos que todos nós somos um, que todos nós pertencemos ao mesmo corpo, pertencemos ao mesmo Deus, que todos nós servimos ao mesmo Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender a bênção disso. A bênção da comunhão, a bênção de nos reunirmos presencialmente como igreja. Os nossos dias hoje são dias que, devido à tendência dos desigrejados e devido à pandemia, a grande quantidade dos cultos virtuais, muitas pessoas acabam ficando em suas casas e não valorizando a bênção de estarem reunidos no mesmo local. Eu entendo que há aqueles que têm as suas limitações, mas, meus irmãos, aqueles que puderem, não abram mão disso. Eu sei que alguns foram machucados na igreja local, eu sei que alguns ficam chateados por uma outra coisa que realmente é errada na igreja local, porque nós falhamos. Eu sei que de repente você fala, olha, mas eu não gostei disso no pastor, não gostei disso naquele irmão. Teve pessoas que foram falsas. Eu sei que é verdade. Quando o povo de Israel estava ali no templo, eles não estavam olhando em volta e achando que todo mundo era perfeito. Mas eles estavam percebendo que naquele momento era um grupo de pessoas imperfeitas sendo unidas àquele que aperfeiçoa. Meus irmãos, nós precisamos valorizar a importância de estarmos reunidos geograficamente. Ali havia pessoas diferentes devido à distância. Havia regionalismos, havia culturas diferentes, havia formas de falar, formas de comer, formas de vestir, formas de ser diferente. Mas em todas essas diferenças, eles estavam mostrando que eram um. Eles eram um na sua fé. Eles eram um na sua busca por Deus. Eles eram um na sua devoção ao Senhor. Eles eram um porque todos eram chamados pelo mesmo nome, o nome do Deus Altíssimo. Meus irmãos, quando nós nos reunimos na mesma igreja, quando nós estamos ali no templo, nós estamos dizendo que apesar de sermos diferentes, apesar de termos tendências diferentes, apesar de termos nossas falhas, os nossos erros, nós somos um porque temos a mesma fé. Nós somos um porque cremos na mesma Bíblia. Nós somos um porque somos chamados pelo mesmo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Valorizemos a comunhão, valorizemos a unidade, valorizemos o nos reunir na casa do Senhor. O salmista enfatiza isso no versículo 1. Todos estão chegando de diversos lugares, todos estão ali no templo. E então eles percebiam a alegria que era estarem reunidos naquelas festas. Ora, não era apenas para que houvesse sacrifício, era para que houvesse união. E meus irmãos, uma coisa interessante, Jerusalém, naquela época, quando tinha as festas, mais de 1 milhão de pessoas reunidas. Oh, que coisa maravilhosa! O salmista vai ilustrar essa bênção, essa alegria, com duas figuras de pensamento, com duas situações que eram do cotidiano. A primeira ele fala, essa união, essa coisa agradável, essa bênção, é como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. Havia várias figuras conhecidas na cultura e na história judaica. Ele não fala sobre o óleo na cabeça de Sansão, na cabeça de Gideão, de Samuel, nem mesmo de Moisés ou de Abraão. Ele faz questão de dizer que é o óleo na cabeça de Arão. Por que ele vai falar de Arão? Porque Arão era o sumo sacerdote.
Meus irmãos, eles estavam no templo, o local onde havia o Santo dos Santos. E a figura central ali era o sumo sacerdote que entraria no Santo dos Santos. E então ele vai dizer: olha, essa comunhão que a gente está tendo aqui, eu vejo que é como se fosse o óleo na cabeça do sumo sacerdote. Por qual razão? O sumo sacerdote, antes de entrar no templo, ele tinha que ser consagrado. E essa consagração era com um óleo que descia a sua cabeça. Ele estava vestido com as vestes sacerdotais. Nessas vestes havia 6 pedras no ombro esquerdo e 6 pedras no ombro direito. Ao todo, 12 pedras. E cada uma dessas pedras representava uma das tribos de Israel. Sendo 12 pedras, representava as 12 tribos. Aí, quando o óleo descia sobre a cabeça de Arão, chegava à sua barba e ia escorrendo até a orla das suas vestes. Não é assim que diz o texto? Olha o verso 2. Até a orla das suas vestes. Então, o óleo unia essas pedras todas que estavam no ombro esquerdo. O óleo unia as pedras todas que estavam no ombro direito. E o óleo unia as pedras do ombro esquerdo com as pedras do ombro direito. Então, o que ele está dizendo? Essa unidade, essa união, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. E esse óleo escorrendo promove aquela unidade entre as pedras. Qual o significado espiritual disso? Arão representa Jesus Cristo, que é o nosso grande sumo sacerdote. O óleo representa o Espírito Santo, fala de unção. E aquelas pedras representam o povo de Deus. Arão, ele iria entrar no Santo dos Santos, ele iria entrar na presença de Deus, e ele tinha que entrar com consagração. E entrando ali na presença de Deus, ele tinha que representar o povo de Deus, daí aquelas pedras estarem nos seus ombros. Então ele entrava no Santo dos Santos, mostrando que o povo de Deus estava unido pelo mesmo óleo. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo nos representa diante do Pai. E Jesus Cristo nos representando diante do Pai, ele diante do Pai mostra que nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. Não foi Jesus Cristo que enviou o Espírito para nós? Ora, meus irmãos, veja como é agradável. Jesus Cristo diante do Pai, nos representando, mostra que ele nos representa não apenas individualmente, não é apenas o Vitor individualmente, é o povo de Deus unidos pelo mesmo Espírito. Meus irmãos, olha, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo, entre outras coisas, pela unidade que manifestamos com o corpo de Cristo. Se você realmente quer andar no Espírito, você não pode andar à parte do corpo. Você tem que andar unido ao corpo, porque é isso que a Bíblia ensina. Todos nós nos foi dado beber do mesmo Espírito, sermos unidos no mesmo Espírito. Esse Espírito nos mergulha no corpo de Cristo. E é pelo Espírito que nós nos tornamos, então, orgânicos, unidos uns aos outros. A vida espiritual não é uma vida isolada do corpo, é a vida unida ao corpo. Nós que queremos andar no Espírito, precisamos valorizar a importância de estarmos inseridos na igreja local e em plena comunhão com ela. É isso que o texto está dizendo. Meus irmãos, que passagem maravilhosa, que coisa linda. Toda aquela representatividade do tabernáculo. O sumo sacerdote entrando ali apenas uma única vez no ano. E nesse dia que entraria ali com essas vestes sacerdotais, levando o povo de Deus representado naquelas pedras e o povo de Deus unido pelo óleo. Jesus Cristo adentrou a presença do Pai uma vez por todas. E ele adentrou representando todos nós, carregados em seus ombros pelo seu sacrifício. Nós estamos na presença de Deus por meio de Cristo. E ali nós não estamos isoladamente, nós estamos na nossa coletividade, unidos pelo mesmo Espírito. Que figura maravilhosa. Só que o salmista, além dessa figura, vai trazer uma segunda. No verso 2, ele fala, é como o óleo sobre a barba de Arão. No verso 3, olha como é que ele diz. É como o orvalho do Hermon.
o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A segunda figura é do orvalho sobre o monte Hermon. Você em Jerusalém, você olhando ao horizonte, você veria um monte que se elevaria sobre os outros. Era o monte Hermon. E o que acontece com locais altos? Locais altos são mais frios. À noite descia o orvalho. Esse orvalho, ao descer, vai nos falando algumas coisas muito preciosas. Vai nos dizendo que a comunhão, ela acontece de forma silenciosa. Chuva traz consigo vento, traz consigo raios, traz consigo trovões. Mas o orvalho, não acontece nada. E o orvalho está ali acontecendo. Você levanta de madrugada, você vai na relva, você vai na grama, ela está toda úmida. Mas não houve trovão, não houve raio, não houve barulho nenhum. É tão somente algo que acontece de forma silenciosa. A comunhão é assim. A gente, de maneira silenciosa, a gente vai se unindo uns aos outros. Daí a importância de estarmos presentes na igreja local. As pessoas vão nos conhecendo e a gente vai conhecendo as pessoas. Sabe outra coisa interessante da ideia do orvalho? É que é uma coisa constante. Todas as noites tem o orvalho. Não é aquela coisa esporádica. Não é aquela coisa assim como a gente costuma falar, de caju em caju. Não, é constante. Meus irmãos, a comunhão, ela é bela diante de Deus e essa comunhão deve ser constante. Não aquela coisa esporádica de uma vez ou outra. Daí a importância de sermos constantes na igreja local, de estarmos ali unidos. Veja, eu sei que às vezes tem constância entre aqueles grupos de irmãos que têm mais afinidade. Mas vamos lembrar? Lá no templo, vinham as pessoas de todas as regiões, não era apenas o grupo de afinidade. Aí, meus irmãos, esse orvalho deve ser constante sobre todos. Precisamos fazer parte da igreja de Cristo. Não perca culto não, meu irmão. Participe da casa do Senhor. E eu sei que tem aqueles que são mais tímidos. Na nossa região, costumamos usar a expressão bicho do mato. Não quer se relacionar com ninguém, termina culto, vai embora. Bom, graças a Deus que está nos cultos. Mas olha, tenta se esforçar, dá um passo a mais. Tenta conhecer as pessoas e tenta deixar as pessoas conhecer você. Meus irmãos, outro fator aqui do orvalho é que o orvalho se estende a regiões longínquas. Quer dizer, é como o orvalho. A comunhão é como o orvalho. A comunhão deve se estender aos mais distantes, não apenas aqueles mais próximos. Nós temos grupos de afinidade por faixa etária. Nós temos grupo de afinidade por estado civil, solteiro, casado, com filhos, sem filhos. Nós temos afinidade por vários motivos, mas a comunhão, ela deve se estender aos mais longínquos. Solteiro ter comunhão com casado. Quem tem filho ter comunhão com quem não tem filho. Nem sempre dá para estar junto, eu sei que não tem a mesma afinidade, mas precisa ter comunhão com todos. E meus irmãos, observe aqui. O que acontece com aquele orvalho no Monte Hermon? À noite ali, com aquele orvalho, aquela região tinha, assim, aqueles filetes de água. Então, no lugar alto, o orvalho vai formando filetes de água. Às vezes tinha até neve, a neve ia derretendo. Com esses filetes de água, o que acontece? Um filete de água se encontra com outro filete de água. Aí esses filetes de água vão formando córregos. Os córregos vão se encontrando com outros córregos. Esses córregos vão formando, então, riachos. Os riachos vão se encontrando e formam, então, rios. E olha o que o texto diz aqui, ó, o finalzinho do verso 3. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quer dizer, o rio, conforme vai descendo, a água, conforme vai descendo, permite vida. Por onde a água passa, tem peixe. Por onde a água passa, dá para plantar. Por onde a água passa, dá para criar animais. Por onde a água passa, dá para formar cidades, povoados. Olha o que o texto está dizendo. Ali ordena o Senhor a bênção, lá no tabernáculo. Então, no tabernáculo, fala da bênção. Quando o sumo sacerdote entra ali, na presença de Deus, ele sai
vê todo o povo e abençoa todo o povo. Na comunhão, Deus ordena bênção. E na questão do Monte Hermon, do orvalho descendo, permitindo a fertilidade, ali o Senhor ordena a vida. Olha o que o texto está dizendo. Na comunhão, na unidade do povo de Deus, ali Deus ordena a bênção. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Participa, se envolve, permita as pessoas participarem da sua vida, participe da vida dos outros. Eu vou te falar uma coisa que é muito importante a gente entender. Ora, nós não participamos da igreja local com segundas intenções. Então a gente não vai ali com segundas intenções. Mas quando nós participamos, coisas secundárias acabam acontecendo. Vou dar um exemplo. Tem uma frase que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. E essa frase tem lógica. Você, de repente, quer entrar no mercado de trabalho. E na sua igreja tem pessoas que poderiam até te indicar para algumas áreas de trabalho. Você é um rapaz de 19 anos, de repente tem alguém ali que pode te indicar para uma empresa. Mas quem não é visto não é lembrado. Você não participa da igreja local. Aí não é que a pessoa está te punindo, é que ela nem te conhece. Como é que ela vai saber que você está precisando? Como é que ela vai poder te indicar? Nós não participamos por segundas intenções. Mas quando participamos, coisas secundárias acontecem. Olha o texto aqui. Ali ordena o Senhor a bênção. Meu irmão, participando da igreja, bênçãos acontecerão. Mercado de trabalho, de repente um curso. Nós não participamos da igreja para namorar, para casar. Mas quando nós participamos, quem sabe Deus nos mostra a pessoa do coração dele para nós. Meus irmãos, ali ordena o Senhor a bênção. Mas olha o que o texto diz. Também ali ordena o Senhor a vida. Porque a comunhão, ela é terapêutica. A comunhão, ela produz cura. Tem pessoas que se sentem solitárias, que são amargas, que se sentem assim deprimidas. Ora, no meio da comunhão, a gente tem um local onde a gente pode abrir o coração. A gente começa a perceber que não é só a gente que passa por luta, que outros passam por lutas iguais e até mais fortes. Ali na comunhão, a gente ministra uma palavra de cura e a gente recebe uma palavra de cura. Então o Senhor está dizendo que é na unidade, que é na comunhão, que o Senhor vai ordenar bênção, que o Senhor vai ordenar vida. É como aquela questão espiritual do óleo na cabeça de Arão. É como aquela questão prática do monte, do orvalho, no Monte Hermon. Dessas coisas vem bênçãos espirituais. Dessas coisas vem vida. Há uma área que é totalmente terapêutica, que é curadora. Há uma área que é espiritual, que produz assim realmente bênçãos na vida do seu povo. Meus irmãos, o meu objetivo nessa palavra é te dizer isso. Valorize a igreja local. Ora, por que você não está participando da sua igreja? Você tem a sua razão? Entendo. Mas Jesus Cristo fez errado em formar a igreja? Você está chateado com alguma coisa que aconteceu na sua igreja? Eu te entendo. Sim, realmente. Mas olha, o inimigo está te levando a achar que por causa dessas coisas você não deve voltar a frequentar. Você não deve voltar a participar. Não faça isso não. O Senhor estabeleceu que nós somos um corpo, que nós precisamos estar unidos. E olha, realmente implica em estarmos presencialmente no local geográfico. Não fica à distância, não. Deus tem bênçãos para você e Deus quer abençoar outros através de você. Deus quer produzir vida para você e Deus quer te ajudar a levar outros a produzirem vida também. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus pelos cultos virtuais. Mas se tem uma igreja que você pode participar, participe. Não fique longe, não. Em nome de Jesus, que essa palavra te estimule, te empolgue a valorizar a sua igreja, a valorizar a igreja local. Que Deus nos abençoe. Amado Pai, te adoramos, te damos glória, te louvamos pelo privilégio de pertencer a Ti. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra aqui hoje. Vem falar aos nossos corações. Agrada-te de nós. É o nosso clamor em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, encerro dizendo que amanhã à noite, quarta-feira, nós teremos aqui na igreja o término daquele estudo sobre o estado intermediário.
A última vez que eu trouxe um estudo numa quarta-feira aqui, tem cerca de 20 dias, nós falamos da condição da pessoa entre a morte e a ressurreição. Nós falamos da condição quanto ao local. Inferno, paraíso, seio de Abraão, céu, lago de fogo. Falamos quanto ao local. Mas amanhã nós vamos falar da condição quanto ao estado. Se a pessoa está consciente ou se ela não está consciente. E pensando na condição sobre o estado, né, está consciente, nós vamos falar também o porquê da ressurreição. Se a pessoa já está na presença de Deus, já está desfrutando delícias eternas, para que ela precisa ser ressurreta? Se a pessoa já está no inferno, já está sofrendo, para que ela precisa ser ressurreta? Nós vamos estudar isso amanhã. Aqueles que puderem, nos acompanhem. Deus os abençoe. Um carinhoso abraço. Até mais.